Hoje é Dia Internacional da Paz, uma data que pretende ser um dia de cessar-fogo e não violência em todo o mundo. Filomena Lopes, da organização World Peace Global, é a nossa convidada neste Jornal das 19. Muito obrigada, desde já, por ter aceito o nosso convite. Obrigada. O que é que pretende ser este Dia Internacional da Paz? De que forma é que se assinala este dia? O Dia Internacional da Paz surgiu devido aos esforços de Jeremy Gilley, que fez um documentário e que durou algum tempo, durou alguns anos, até conseguir, em 2001, que fosse decretado o Dia Internacional da Paz, o dia 21 de setembro, como um dia de cessar-fogo e não à violência. Quando este projeto começou, de facto, Jeremy Gilley é o fundador do Peace One Day, e quando este projeto teve realmente impacto, foi em 2006, quando conseguiram que o Afeganistão cessasse fogo. E, em consequência desse cessar-fogo no Afeganistão, foi possível enviar, com a ajuda das Nações Unidas, 1000 vacinadores para áreas remotas, onde não era possível entrar sem serem raptados, e vacinaram-se 1,6 milhões de crianças contra a poliomielite. Nesse ano, também saiu uma notícia das Nações Unidas a dizer que a violência tinha sido reduzida em 70%. Portanto, foi um dia com bastante impacto. Então, desde a instituição deste dia até agora, alguns anos passaram, tem valido a pena todos os esforços desenvolvidos, e quando se fala neste dia, como já disse também aqui, já falou no Jeremy Gilley, que ele é um realizador, também um pacifista, portanto, e tem aqui, de facto, uma grande responsabilidade em todo este processo de construção de paz. Temos também aqui que falar num outro nome, num outro homem indiano. Estou a falar de Prem Rawat, portanto, que, entretanto, eles os dois já se conheceram e já desenvolveram também várias ações em conjunto. Quem é que é também Prem Rawat? Prem Rawat é um embaixador da paz, que tem falado há mais de 40 anos sobre o assunto da paz. A maneira como Prem Rawat põe a paz é que a paz é essencial ao ser humano. É tão essencial como comida e água. É fundamental o ser humano sentir paz. Portanto, enquanto o Jeremy Gilley está muito a pedir, digamos, cessar-fogo, o que o Prem Rawat diz é que muitas vezes o cessar-fogo só não chega para os indivíduos terem paz. E que se a paz... o próprio indivíduo não criar esse humanismo dentro dele. Não, exatamente. Não procurar essa paz interior. Se não sentir paz. E também diz outra coisa muito interessante, que é não só a paz é essencial ao ser humano, mas a capacidade de sentir paz já está dentro do ser humano. E a prova disso é que, se nós olharmos para um bebê, ele está em paz, as crianças estão em paz. E, portanto, o que ele vem relembrar às pessoas é a importância das pessoas se conectarem com esse sentimento de paz. É essa a mensagem que ele tem transmitido, levado a todos os países? Ele tem inspirado, digamos, é uma pessoa muito, muito inspiradora, muito clara e muito apaixonada sobre este tema, e tem falado para milhões de pessoas, e, portanto, aquilo que ele lembra é às pessoas o quão importante é cada ser humano estar em paz. Porque se cada ser humano estiver em paz, não vai apetecer fazer guerra com o vizinho, nem guerra na família, nem guerra... E, finalmente, o mundo está em paz. Se todos nós conseguirmos sentir paz dentro de nós, todos nós já sentimos paz. A questão é até que ponto é que nós valorizamos esse sentimento, até que ponto é que nós damos prioridade à paz na nossa vida. Mas a própria humanidade, Filomena, não dá valor a esse sentimento. Exatamente. Porque vemos, de facto, exatamente, que a guerra está cada vez mais presente em quase todos os continentes, de uma forma ou de outra, e cada vez, portanto, são guerras mais sofisticadas. E agora assistimos também na Síria, certo? A armas químicas. E tudo isso, depois, são milhões e milhões de euros e anos para destruir, certo? De facto, há muito mais dinheiro investido na guerra do que na paz. Mas por isso é que pessoas como Prem Rawat e Jeremy Gilley têm todo o nosso apreço. Kofi Annan, Dalai Lama, imensas pessoas que falaram pela paz, merecem o nosso apreço. E mais, é muito importante que cada um de nós, como ser humano, nos responsabilizemos por fazer alguma coisa pela paz, por sentir paz e por termos essa escolha na nossa vida. Porque a maior parte das guerras que nós fazemos no dia-a-dia, com pessoas de quem gostamos muito, e que muitas vezes podíamos escolher fazer a paz, é uma questão de opção. E muitas vezes nem sequer estamos conscientes disso. Simplesmente
discutimos, simplesmente não temos tempo para a paz. Temos que correr, temos que conquistar coisas. E no meio dessa conquista, passou a ser mais importante ter do que o ser. E aquilo que Prem Rawat chama a atenção é para a importância do ser humano e do seu valor intrínseco. Mas aquela velha máxima, podemos chamar-lhe assim, velha máxima, de que para atingir a paz é preciso primeiro fazer a guerra, isso faz algum sentido? De facto, não faz sentido nenhum. Para atingir a paz, é importante cada ser humano dar valor à paz e tomar consciência de que, se nós queremos viver uma vida com qualidade, é muito importante viver essa vida a experimentar paz. Nós próprios. E aí, de facto, não vai mesmo a preciso fazer a guerra. Portanto, os mecanismos que temos ao nosso alcance para que isso seja, digamos, entre aspas, alcançado. Estamos a falar unicamente pela via do diálogo ou há muito mais? Há muito mais, mas eu gostava de lhe dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo flagrante. Numa prisão do Texas, numa prisão de alta segurança, com prisioneiros que realmente se vê que não estavam ali por terem roubado bananas, portanto, prisioneiros à séria, foi feito um programa de educação para a paz, constituído por 12 seminários em que os participantes eram convidados a refletir sobre esses recursos internos que eles já tinham para poder aceder à paz. E o que aconteceu foi uma coisa fantástica, foi que as próprias autoridades locais vieram dizer que após esse programa, eles já tinham feito muitos programas, mas após esse especificamente, o que aconteceu foi que a taxa de reincidência caiu drasticamente, que era um grande problema que eles têm com essas pessoas, porque eles vão para a prisão, saem da prisão, entram nos mesmos gangues e estão lá outra vez. E olhar para essas pessoas, eu tive a oportunidade de ver os vídeos, olhar para essas pessoas e ver a forma como eles mudaram completamente a perspectiva de vida e como eles dizem que, de facto, a violência era uma ignorância face àquilo que a paz lhes podia dar para apreciar a vida, é fascinante, é emocionante. Para terminar. Portanto, se eles podem, nós também podemos. Vamos só falar então do evento que hoje está a decorrer precisamente para assinalar este dia em Haia. As pessoas em casa que tenham internet podem acompanhar todo este evento com músicos, palestras, certo? Certo. Sim. E uma coisa que é muito importante, não sei se nós já referimos, que eles o ano passado tiveram uma audiência de 280 milhões de pessoas. Isso é muito importante. É sinal de que há muitas pessoas que estão a começar a perceber e a compreender que mais importante, se calhar, do que conquistarmos muitas coisas... o evento que começou às 6 da tarde, certo? E prolonga por 24 horas. Muito bem, que as pessoas podem então acompanhar em casa através do YouTube. Exatamente. Filomena, muito obrigada. Foi um prazer tê-la no Jornal das 19. Obrigada. Obrigada.